perdendo, né? A invencibilidade do Daniel Paulista aqui no estádio Reperé, estava com 100% de aproveitamento, o que com essa derrota para o Criciúma, né? Perde essa invencibilidade aqui no Reperé do Daniel Paulista, mas como sempre ele faz uma análise do que foi esse jogo. Boa noite, Daniel Paulista. Bom, boa noite. Uma noite triste, né, de chateação. Estamos todo mundo decepcionados, né, com a nossa atuação, com a derrota. Uma derrota muito sentida, dolorida, que infelizmente acabou acontecendo. Enfrentamos um adversário também que tem seus méritos na conquista do resultado, sobre jogar o jogo de uma maneira onde conseguiu bloquear as nossas ações e nas poucas oportunidades em que as equipes próprias criaram, né, acho que o Criciúma acabou sendo muito efetivo e acabou numa oportunidade ali no segundo tempo fazendo o seu gol e a partir daquele momento do gol, a equipe do CRB, mesmo a gente tentando com as alterações, expondo a equipe, tentando, né, colocar jogadores mais ofensivos para tentar a busca do gol de empate, mas eu acho que o aspecto psicológico a partir do gol sofrido, ele tomou muito conta da equipe e a equipe não conseguiu conectar as jogadas da maneira como a gente esperava, como a gente acreditava e não conseguimos ter forças para reverter o resultado e naquele momento já estava a equipe adversária à frente. O CRB oscilou no início da competição. Quando você chegou aqui, você tirou a equipe da zona do rebaixamento, Daniel Paulista. Aquele momento de oscilação onde estava o CRB para baixo, oscilando para baixo. E na tua situação, você, fora de casa, tua equipe não consegue render o suficiente. Aí você perde esse jogo de 6 pontos. A que atribui essa oscilação agora no teu comando, fora de casa nesse jogo, Daniel? Eu não consegui entender muito a sua pergunta. E a tua oscilação em relação ao jogo? Eu acho que assim, no momento atual, os jogos fora de casa a equipe não conseguiu. Acho que as apresentações contra as últimas apresentações, né, Mirassol principalmente e a equipe do Ituano, a equipe acho que deixou bastante a desejar. É uma coisa que infelizmente acontece, nós assumimos e temos que trabalhar para que isso não aconteça. É uma crise, vamos dizer, um momento de crise técnica, principalmente nos jogos fora de casa. E dentro de casa a equipe vinha sempre muito bem, né? Tinha conquistado o jogo contra o Ceará, uma bela vitória dentro de casa. Veio para esse jogo onde havia uma expectativa muito grande criada para que a equipe novamente enfrentando um adversário direto pudesse vencer, coisa que sempre aconteceu quando enfrentamos adversários, né, do nosso nível na classificação. A equipe conseguiu e sempre se apresentou muito bem, mas hoje infelizmente a equipe também novamente deixou a desejar. Eu acho que é o momento que nós estamos atravessando, um momento de uma instabilidade num momento extremamente decisivo, e que agora a gente tem que olhar o que vai ter pela frente para voltar a conquistar bons resultados. Daniel, boa noite. A rodada ainda está em andamento, mais uma rodada que por enquanto está sendo positiva para o CRB, mas assim como foi no jogo contra o Ituano, o CRB não conseguiu fazer a sua parte, que era vencer e pontuar, fazer os 3 pontos para colar na galera lá de cima. Matematicamente, ainda restam alguns partidos e o CRB está nessa briga, mas não demonstra dentro de campo ter essa força para poder se aproximar do G4. O que você pode falar agora para a torcida? Hoje o número foi bem abaixo daquilo que a gente esperava, de um time que ainda diz estar nessa briga pelo acesso. O que você pode falar para o torcedor do CRB sobre essa sequência final, que a gente sabe que tem que ser uma sequência perfeita de vitórias e ainda torcer pelos adversários que estão nessa briga também, contra, no caso? Olha, infelizmente a gente tem que pedir desculpas ao nosso torcedor. Lamentamos o resultado, assumimos a nossa responsabilidade pelo momento, pelo que aconteceu dentro do jogo. Infelizmente não conseguimos o resultado, como você disse. Acho que os resultados da tabela até o momento nos beneficiam, favoráveis, mas infelizmente a gente não faz a nossa parte. E o CRB, ele sempre, desde o início, ele sempre precisou fazer a sua parte para sair da zona de rebaixamento e agora da mesma forma, mas infelizmente hoje ele não conseguiu. Matematicamente ainda existe a possibilidade, se os resultados continuarem dessa forma, vão existir, mas a gente também tem que ser realista, que sabe que a cada rodada que a gente não faz a nossa parte,
as chances elas diminuem, e agora vão faltar somente 5 jogos. E vamos aguardar o desfecho da rodada. Acho que hoje é uma noite que todos nós estamos muito chateados, né, pelo que aconteceu, e amanhã é um novo dia para a gente com tranquilidade pensar nas questões que vamos ter pela frente. Professor, boa noite. O senhor, nos últimos jogos, entrou com o Anderson Leiter no meio campo. Hoje o senhor pôde entrar com o Juninho Valor. Qual foi a proposta inicial que o senhor planejou, tendo o Juninho como essa peça no meio campo? A ideia foi usar a expertise que ele tem de fora da área, a potência do chute, para tentar surpreender esse Criciúma aqui. Apesar de vir para jogar, ele foi muito fechadinho ali naquele terço final. A ideia desde o início, numa estratégia de jogo montada, era também preencher o meio campo, porque a equipe do Criciúma não tem jogadores de velocidade pelos lados, fixos, né, que jogam abertos pelos lados do campo. O Criciúma tem 4 jogadores que jogam por dentro e 2 atacantes que jogam centralizados, né? No caso hoje foi o Éder e o Igor. Então a estratégia era conseguir também, com 4 homens dentro do meio campo, ter um confronto, né, de disputa bem encaixado entre as duas equipes, e optamos no jogo de hoje pelo Juninho por acreditar que poderíamos ter um passe melhor, no sentido de ter um passe em profundidade, onde nós poderíamos conseguir achar um Anselmo, achar um Léo Pereira, os próprios laterais dando mais liberdade ao Matheus, que por o Criciúma não ter 2 jogadores abertos, nós teríamos mais espaço tanto com o Matheus e com o Romão. Até a troca do Matheus pelo Hereda nesse sentido de dar mais construção de jogo, né? Um passe melhor também para que a gente pudesse construir melhores jogadas. Acho que em determinado período do primeiro tempo conseguimos, acho que tivemos um primeiro tempo de oscilações, o CRB começou melhor, depois o Criciúma cresceu. Acho que as duas equipes tiveram situações para finalizar, mas finalizaram muito mal, né? Lances inclusive até dentro da área, nós tivemos, o Criciúma teve. Acho que o placar do primeiro tempo foi justo. Então assim, a ideia era essa, e também melhorar nossa bola parada ofensiva. Com o Juninho, principalmente nas batidas de escanteio, nas faltas laterais, a gente poderia, porque sabia que o jogo seria um jogo de muito confronto, de muita disputa, e qualquer detalhe poderia fazer diferença. Mas situações do jogo, infelizmente, como eu disse, no primeiro tempo em alguns momentos surtiu efeito, em outros não. No intervalo achamos que tínhamos que fazer a alteração, mesmo em determinados momentos o adversário tendo superioridade no meio campo, que conseguiu, por essa superioridade, manter mais a posse de bola em alguns lances do jogo. Não é posse de bola do jogo coletivo, mas sempre tinha um homem sobrando no meio campo, e isso faz diferença. Mas acho que tínhamos que correr o risco porque precisávamos da vitória. Fizemos a alteração logo no intervalo para tentar dar velocidade com o Léo, com o Renato, mas infelizmente hoje não foi um dia de uma boa qualidade técnica da nossa equipe coletiva. Infelizmente as conexões não conseguimos encaixá-las, e por isso não conseguimos reverter o resultado que foi construído no segundo tempo. Agora, Daniel Paulista, você sai de um jogo, o CRB sai do jogo chamado jogo de 6 pontos. O CRB não conseguiu, o CRB perde o jogo. Apesar de jogadores rodados e experientes, como é que trabalha agora o emocional desse grupo, sabendo que a cada derrota como essa que aconteceu, as chances de acesso diminuem. Mesmo com jogadores rodados, você trabalha a tua parte técnica para você trabalhar o emocional desse grupo, só preocupado em saber que não chega mais. Como é que você faz essa avaliação? Olha, nós temos que nos reerguer. Se temos chances matemáticas, e se os resultados continuarem da maneira como estão, não vai mudar em termos de distância, né, que nós temos hoje para o G4. Vai diminuir sim o número que teremos de partidas pela frente. Então temos que nos levantar. É lógico que hoje tanto a comissão técnica, todos os atletas estão decepcionados, estão chateados pela apresentação e pelo resultado, mas a partir de amanhã, se as coisas continuarem como estão, nos motivarmos novamente, trabalharmos para que no próximo jogo possamos fazer uma partida melhor. Daniel, o Bruno Silva é um jogador que, para mim, pelo menos, assim como foi no jogo contra o Ituano, entrou muito bem, tentou fazer alguma coisa, pelo menos fazer algo diferente. O que está faltando para o jogador ter uma oportunidade no time titular? Olha, o Bruno, ele é um atleta que se lesionou, passou um tempo parado, voltou durante a semana próximo ao jogo do Ituano, então ainda não estava totalmente 100%.
Durante essa semana foi a primeira semana dele em condições de treinamento, um atleta que precisa de sequência para ganhar confiança, porque teve uma lesão de adutor, e o adutor é um músculo muito importante na batida da bola. E é um atleta que antes de se lesionar ele já estava ganhando espaço, se credenciando a uma oportunidade. É uma coisa que nós temos que analisar, principalmente na característica do adversário, para saber se precisaremos de uma característica como a dele, porque é um jogador de beirada de campo, um jogador de velocidade de beirada de campo, e se entendemos que contra o Londrina iremos precisar dessa situação, é um atleta que se condiciona, quem sabe, a ter uma oportunidade. Professor, quando você saiu do jogar com o Juventude, que perdeu por 3 anos, a impressão que nós tivemos sobre o time não foi tão bem ofensivamente, não conseguiu concluir a lesão. Aí ele sai, joga com o Mirassol também, a impressão fica mesmo, ele sai novamente para jogar com o Ituano, um empate sem gols, com uma apresentação também muito abaixo daquela que tanto a imprensa como a torcida esperava do time. Aí ele passa uma semana cheia de trabalho, volta esse outro sábado para jogar com esse time aqui, e a impressão que se tem é que o time ele não conseguiu sair dessa baixa que vem tendo nesses últimos jogos. Como é que reverte essa situação a 5 jogos de futebol? Nós temos que analisar que nós tivemos também, entre as partidas que você falou, partidas também que nós tivemos o poderio ofensivo. Nós tivemos o Vitória, nós tivemos o Ceará entre essas partidas, onde a equipe produziu ofensivamente. Eu concordo com você que nós tivemos uma queda ofensiva, principalmente nos jogos fora de casa e hoje especificamente, porque as nossas conclusões não foram com a qualidade que a gente esperava e com a qualidade que a gente tem insistido, principalmente nos treinamentos. Nós trabalhamos várias sequências de finalizações durante essa semana, até em função dessa queda, porque enxergamos isso, né, de finalizar melhor, com mais qualidade para tentar a busca do gol, e temos que continuar insistindo. Da mesma forma que esses mesmos jogadores conseguiram já ter números expressivos na competição, nós temos um dos melhores ataques desde que a gente está aqui, nós temos que continuar insistindo, porque essa oscilação ela faz parte do futebol. É claro que não contávamos com isso nesse momento, mas temos que trabalhar, temos que insistir para que os gols eles voltem a acontecer de uma maneira com naturalidade dentro dos jogos.